Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 27ª aula, Psicanálise aplicada em grupos. Nós compreendemos que desde o princípio, Freud aplicava a psicanálise individualmente, mas esse contexto futurista em relação aos grupos já havia sido citado anteriormente. Afinal, nós entendemos que o trabalho em grupo, ele proporciona um pouco mais de experiência também para o próprio terapeuta, mas também a interação é maior e tem ganhos também significativos em relação ao processo saúde e doença e de melhora. Então é importante compreender que é um trabalho que tem sim seus retornos e nós vamos aprender um pouquinho mais hoje quais são os benefícios da psicanálise em grupos. Essa aplicação em grupo, ela trouxe novas formas de compreender o inconsciente, a dinâmica entre as relações humanas e processo de transformação emocional que emergem quando várias pessoas compartilham o mesmo espaço terapêutico. Imagina aí, várias pessoas compartilhando suas ansiedades, medos, temores, talvez angústias. Quão enriquecedor é essa troca. Então, o grupo, ele proporciona uma troca bem significativa e a partir daí você pode se ouvir no outro, entender que você não está sozinho, que o outro também passa pelo mesmo problema. E aí aprender com o outro como ele lida com isso. E a partir daí ele aprende com você também. Então é uma troca muito significativa e o atendimento em grupo, na perspectiva psicanalítica, ele permite acessar não apenas o mundo interno de cada participante, mas também as suas interações, identificações e resistências que surgem entre eles. Assim, o grupo se torna um campo privilegiado de investigação e intervenção. Quais seriam aí pontos essenciais para começar a trabalhar em grupo? Quais seriam os fundamentos do trabalho de grupo psicanalítico? Então, o inconsciente coletivo do grupo, como nós aprendemos na teoria do apego, existe um inconsciente coletivo, onde no grupo não apenas o inconsciente individual ele está em jogo, mas também um inconsciente compartilhado, que se manifesta em silêncio, repetição e conflitos comuns. Quais são os fundamentos psicanalíticos do trabalho em grupo? Principalmente, esse fundamento está alinhado com o inconsciente coletivo. A partir daí, esse problema central é compartilhado e tudo passa a ser interpretado. Por exemplo, silêncios, repetições também e conflitos comuns. Então é um grupo com um único conflito. Não tem como dar errado. Muitas pessoas ficam se perguntando se vai haver uma exposição do problema da pessoa, se ela vai se sentir exposta, mas quando ela aceita participar de um grupo, ela compreende que as outras pessoas também estão sofrendo o mesmo problema. Porém, a forma de enfrentar, a forma de lidar com aquilo, isso é de cada um. Mas ali mesmo no grupo elas vão aprendendo umas com as outras. Na terapia de grupo, o terapeuta ele vai entrar como coordenador ou facilitador desse grupo. Então, a figura do facilitador ou do coordenador ou do terapeuta, ela pode ser alvo de projeções que refletem experiências anteriores com figuras de autoridade. Dentro do grupo existe também a transferência e a contra-transferência, isso é muito importante. Isso vai acontecer quando o paciente ele transfere para o terapeuta, para o grupo, as suas angústias, as suas dores, os seus conflitos, e a contra-transferência é também como o grupo reage a essa transferência. Então, a partir daí, o terapeuta ele vai entrar como função de facilitador naquela escuta. Então, na dinâmica, ele vai deixar o tema correr livre, as pessoas vão se expressar, ele vai facilitar, trazer técnicas, orientações, provocações, perguntas, para que esse grupo venha pensar, venha entrar em consenso em relação àquele problema, aquela demanda principal do grupo, e a partir daí há crescimento nesse grupo. Então, a transferência é essencial. Essa pessoa que fica mais quieta no grupo, conversa pouco, com o passar do tempo ela vai ficando um pouco mais à vontade, ela vai compreendendo que os demais estão sofrendo do mesmo problema do que ela, e a partir daquele grupo eles vão encontrar uma saída, um caminho para aquele problema inicial. Então é importante interpretar tudo, até mesmo o silêncio, até mesmo as repetições, a forma como cada um lida com o seu problema,
Isso tudo é crescimento para o grupo, porque vai acrescentando na vivência uns dos outros. Temos a identificação e espelhamento. Então, ao ouvir falar do outro, o participante se vê refletido em histórias semelhantes, despertando reconhecimento, solidariedade e resistência. Empatia também é muito gerada no grupo. Então, isso é importante para esse crescimento. Resistências. No grupo, as resistências podem se manifestar em interrupções, silêncio coletivo, piadas ou até mesmo boicotes. O analista ele precisa observar o que isso significa no campo grupal. Então é importante entender que pode haver ali, tudo pode acontecer em um grupo, são pessoas diferentes, por mais que elas compartilhem do mesmo problema. Então pode haver um mais falante, um mais silencioso, um que boicota, um que corta a narrativa do outro, um que de repente acha que está super resolvido. Isso aí eu tiro de letra, eu lido muito bem com esse problema que você está citando. Então existem alguns desconfortos e algumas situações no grupo, mas o facilitador ele precisa estar ali fazendo jus da palavra, facilitando esse diálogo. O analista ele precisa observar cada fala, cada silêncio, cada interrupção, ajudando ali no grupo a facilitar esse diálogo, porque muitas vezes temos algumas pessoas que podem se sentir um nível a mais, que estão um pouco mais evoluídas em relação ao seu pensamento, em relação ao próprio problema e demanda principal, outros que podem ficar um pouco desconfortáveis com alguns posicionamentos. Então, no momento da escuta, tudo pode acontecer. Então, provocações, perguntas chaves são muito importantes para lidar com esse grupo. Mas é importante ter sempre um contrato no grupo. Essa pessoa vai assinar esse contrato, ter regras nesse grupo de respeito ao outro, o momento que o outro está falando, respeitar a opinião do outro, como o outro lida com aquilo, por mais que você não faça o mesmo. Então, tudo isso é muito importante frisar muito antes da pessoa estar inserida no grupo. Tá? Então, isso é muito importante. Quais são os objetivos da psicanálise em grupo? Primeiro, criar um espaço de escuta e elaboração das angústias individuais e coletivas. Lembra do repetir, recordar e elaborar? É um texto de Freud muito pertinente nos nossos dias. É importante que o indivíduo repita a sua narrativa, ele elabore a sua história e ele repita, recorde, né? Recordar, repetir, elaborar, na verdade. Então ele vai recordar os seus problemas, os seus conflitos, vai repetir isso em falas, ele vai elaborar esses problemas através de questionamento, de perguntas, de reflexão, e isso é muito importante. Então não deixem de ler o arquivo de Freud, o artigo de Freud, repetir, recordar e elaborar. Então criar esse espaço de escuta, oferecer um campo de experimentação relacional, permitindo que padrões inconscientes se repitam e possam ser trabalhados, favorecer a ressignificação de traumas e experiências dolorosas por meio da fala do vínculo grupal, desenvolver recursos de identificação, onde cada participante aprende com a experiência do outro, sustentar a função da escuta, então estar atento a manifestações conscientes e inconscientes no grupo, oferecer um enquadro seguro, ou seja, honorários, regras, confiabilidade, essa confidência também do grupo. Então é importante até mesmo nesse contrato estar bem explícito ali, que precisa haver sigilo, confiança. Então os assuntos citados ali, eles não podem sair dali para outras rodas de conversa. De repente a pessoa apontar o outro ali, aquela pessoa faz parte do grupo, ela citou tal experiência, ela deu tal depoimento. Então isso é uma quebra de sigilo. Então é importante haver um espaço de confiabilidade, um laço terapêutico e grupal com todos. Então intervir com interpretações pontuais. Então o facilitador, ele vai sim intervir em alguns momentos entre uma fala e outra, apontando ali assuntos pontuais, apontando repetições de padrões, fantasias ou resistências, sem conduzir de forma diretiva. Então, vai ser uma provocação entre um relato e outro, a relatos parecidos, né? Mas a forma de lidar pode ser diferente. Então, o terapeuta ele pode entrar aí pontuando algumas falas,
mas nunca favorecendo um lado só. Ele tem que ser imparcial ao mesmo tempo dentro desse trabalho de grupo. Isso não é fácil, mas com o tempo o terapeuta vai entendendo qual é o seu lugar. Qual é o lugar do analista que está analisando aquele grupo? Sem julgar, sem tomar partido, sem dizer o que é certo e o que é errado, mas trazendo ao fim desse encontro algumas pontuações importantes para o grupo. Então, é um trabalho essencial, esse trabalho do terapeuta, o seu lugar ali dentro da análise. Enquanto um está narrando, falando, dialogando, um outro está olhando de um jeito diferente, está um pouco mais resistente, porque são pessoas diferentes, então muitas vezes um não pode ir muito com o jeito do outro. Ah, essa pessoa fala demais. Nossa, essa pessoa aqui é muito calado. Então pode haver alguns choques no grupo. Então é importante que o terapeuta esteja atento, esteja em uma posição privilegiada nessa roda, geralmente ali no centro. É importante fazer roda de conversa, onde todos estão ali, de frente um para com o outro, e ali o terapeuta tem uma visão geral dessa roda, ele consegue intervir, perceber algumas reações, comportamentos, silêncios, gesticulações, olhares. Então é importante ele estar nesse lugar de interpretação pontual em relação a esse grupo, tá? É importante também compreender o silêncio não como ausência, mas como expressão significativa. Então, talvez um que está mais em silêncio, não fala muito. É importante interpretar isso não somente como uma introspecção, mas também como uma forma de expressar, de talvez não estar totalmente presente naquele grupo, talvez não querer falar das suas próprias dores. Então, ali mesmo, o analista vai interpretar também esses silêncios e deixar com que essa pessoa fique à vontade no momento correto. Tá? Analisar a interação também é importante. E a técnica essencial, que é a associação livre, que vai ser estimular o grupo que fale sem censura, permitindo que temas emergentes conectem histórias diferentes. A associação livre ela é essencial para os grupos e também para o individual. Na associação livre, a pessoa fala livremente o que vem à mente, sem censura, sem pudor, sem medo de julgamento, e a partir daí nós conseguimos trabalhar os conteúdos inconscientes. É importante a ampliação da consciência nesse grupo, então o grupo funciona como espelho para padrões inconscientes. O desenvolvimento de vínculos saudáveis, então aprender novas formas de se relacionar, compreender as limitações do outro, compreender os problemas do outro, trabalhar a empatia no grupo é importante, e também a ressignificação de experiências passadas através de repetição no aqui e no agora. Então a psicanálise, ela aplicada ao atendimento em grupo, ela vai ampliar a potência da escuta e da transformação subjetiva. O grupo se torna um espaço vivo, onde o inconsciente individual ele encontra o inconsciente coletivo e juntos criam condições para elaboração, insights e cura. O grupo ele vai ser um campo que vai criar um compartilhamento capaz de revelar aquilo que muitas vezes no individual não vai ficar muito aparente. Para o analista, é um convite constante à escuta sensível, ao manejo das transferências e à sustentação do enquadre. Ou seja, esse psicanalista ele vai conseguir analisar muito mais comportamentos dentro do grupo, onde muitas vezes pode passar desapercebido no individual. Vamos passar agora para as técnicas básicas que podem ser utilizadas dentro do grupo e também a apresentação do contrato grupal. Então, as técnicas iniciais para criar vínculo e segurança, elas são importantes. Cada paciente vai falar brevemente de si, expectativas e objetivos. O terapeuta ele apresenta as regras do grupo, sigilo, respeito, tempo de escuta e fala, como por exemplo, uma dinâmica do nome e metáfora. Cada um se apresenta dizendo o seu nome e uma metáfora que represente o seu momento de vida. Hoje me sinto como barco à deriva. Ou seja, meu nome é Lohânia Moraes, hoje eu me sinto perdido em meio ao deserto. Meu nome é Ana, hoje eu me sinto como um no meio da multidão. Então essa pessoa vai trazer uma metáfora
que representa esse momento atual. Isso é um quebra-gelo inicial, isso é muito importante dentro do grupo. Quebrar o gelo. Pessoas diferentes, personalidades diferentes, anseios e expectativas diferentes dentro do grupo. Então é importante quebrar esse gelo com dinâmicas de abertura, isso é essencial. Roda de partilha, espaços para que cada participante fale livremente sobre sua experiência, sentimento ou desafios. Claro que o tempo de um grupo, o essencial aí, é de 1h30. É muito importante para o grupo ter esse tempo de duração. Nas rodas de partilha, o paciente vai falar livremente a sua história, suas experiências. E aí entendemos que há mais de 5, 6 pessoas, o grupo geralmente ideal, a quantidade ideal de pessoas são 10 pessoas com 2 facilitadores, tá? Isso é muito importante. Conduzindo ali. Esse grupo, ele precisa ter no mínimo 1h30 de duração, mas como fazer uma escuta de qualidade na roda de partilha? É importante determinar ali quantas pessoas irão compartilhar suas experiências e sua vida naquele encontro. No próximo encontro, então, Ana, Paulo e João vão compartilhar suas vidas e experiências com ansiedade, por exemplo. A partir daí, cada um vai ter 15 minutos ou 10 minutos de relógio mesmo, para que eles possam compartilhar suas experiências. E a partir dali, o grupo vai interagir conforme as experiências dos colegas. Então, nesse momento, eu deixo a minha dor no bolso, o meu problema guardadinho ali, e eu vou abrir os meus ouvidos para escutar a história do outro, a narrativa do outro, e a partir daquilo ali nós vamos trabalhando naquele encontro. Então, é importante ter esse reloginho bem nítido ali, um despertador, um relógio de parede, para que todos possam ir se guiando pelo tempo e entender que eu não posso ultrapassar mais de 15 minutos, cada um tem 15 minutos ou 10, então eu vou trazer pontos importantes, marcantes, frisar coisas pontuais ali, porque senão fica muito aberto, há muita fala de um, o outro fala menos, vai se sentir um pouco lesado em relação à sua história, em relação ao seu tempo ali. Então é importante que todos possam compartilhar com tempo e igualdade. A associação livre em grupo, ela é inspirada na psicanálise clássica. O terapeuta lhe propõe uma palavra, imagem ou tema, e os participantes falam livremente o que lhes vem à mente. Ajuda a acessar conteúdos inconscientes e conexões emocionais. Cadeira vazia é uma técnica do Gestalt que pode ser aplicada em grupo também. Um participante conversa com alguém imaginário, uma pessoa significativa ou parte de si mesmo, sentado em uma cadeira vazia. O grupo observa e pode compartilhar ressonâncias, retornos ali, o que percebeu, o que entendeu daquele diálogo, como que o grupo viu aquela narrativa ou aquela encenação, e ele vai trabalhar a elaboração de conflitos internos e relacionais. Utilizar a linha do tempo é bem interessante, onde cada integrante desempenha ou relata marcos significativos na sua história. Os integrantes do grupo eles podem depois compartilhar esses dados e também pode estimular a identificação mútua e fortalecimento do vínculo. Então pode ser que mesmo com 2 integrantes totalmente diferentes, eles podem compartilhar fases da vida parecidos. Isso aí gera um compartilhamento muito rico dentro do grupo. Caixa de pergunta ou caixa da alma, onde os participantes escrevem perguntas, medos ou sentimentos em papéis anônimos. O terapeuta lê e abre discussão para o grupo. Favorece a expressão de conteúdos difíceis de verbalizar diretamente. Relaxamento em grupo, técnicas breves de respiração, atenção plena e escaneamento corporal são legais e interessantes. Preparam o grupo para se abrir emocionalmente e favorece a autorregulação. Então pode trabalhar também técnicas de respiração, de meditação, encenações também, uma prática mais do teatro, da arte cênica. Isso também é importante. Não precisa ser um professor de teatro, nem um ator ou uma atriz para encenar. Trazer alguns papéis também que podem estar ali embaralhados, cada um pega um papel, cada um encena 2 encenações por encontro. É super interessante. E o principal de tudo é que você consegue trabalhar uma quantidade de pessoas em um mesmo espaço de tempo e trazendo para o financeiro, caso você vá atender esses grupos,
cobrando, ou talvez no trabalho social, não sei como seria, mas nesse quesito aí você consegue, de repente, cobrar um valor mínimo por pessoa em relação ao grupo, e a partir daí você trabalha 5 a 10 pessoas em 1h30 dentro de um grupo, ganhando por pessoa. Então, para você que vai atender em consultório, rodas de conversa, isso é muito essencial. Pode ser um valor um pouco menor e você vai ganhar um valor X por grupo naquele espaço de tempo. Então, isso é muito importante para o psicanalista entender essa dinâmica, porque você vai ter um retorno bem melhor em relação ao financeiro. E para você que vai trabalhar com o social também, independente, você atende 10 pessoas aí, com atendimento muito rico, onde você vai ajudar pessoas da mesma forma, coletivamente. Então é importante sempre o feedback, o que aprendeu, como se sentiu, o que vai levar consigo, e as interpretações grupais também. Observações importantes, aqui que nós deixamos hoje, é que o papel do terapeuta no grupo ele não é apenas conduzir técnicas, mas manter a coesão, interpretar as dinâmicas inconscientes e facilitar a escuta e promover o espaço de elaboração. Então, a reflexão que nós deixamos no final aqui, para vocês alunos, é a seguinte: se no atendimento individual o inconsciente fala ao analista, no grupo o inconsciente fala em coro. O que o grupo repete, resiste ou silencia, também revela a verdade do sujeito. Então, aquilo que talvez não grita no individual, vai gritar lá no coletivo. Então, essa pessoa ela vai expressar e ela vai mostrar quem ela realmente é. Tudo aquilo que está guardado dentro dela quando ela está ali num grupo coletivo. Fora que essa pessoa vai aprender muito em relação à quebra da timidez, ao respeito ao outro, ao respeito às diferenças. Então, há muito crescimento terapêutico dentro desse grupo. Ficamos por aqui. É importante você estudar as técnicas para poder estar colocando em prática, caso você queira seguir para o atendimento em grupo, que é muito rico. E sempre estar lendo sobre, estudando um pouquinho mais. E eu deixo aqui para vocês o artigo Recordar, Repetir e Elaborar de Freud, que vai ajudar muito também nas conduções dos grupos. E fora os próximos cursos que nós teremos também na plataforma, que vão ajudar vocês a trabalhar em específico com o grupo, com técnicas e com condução também, um pouco mais resumidas, né? Nós temos aqui muitas pontuações em relação ao grupo, mas você vai pegar aí um pouco mais mastigado nos próximos cursos que nós teremos, como trabalhar com o grupo em específico. Grupos de ansiedade, de depressão, grupos de adolescentes, grupos de mulheres. Então é importante essa condução, que essa condução ela vai mudando de acordo com o seu público. Aqui estamos falando de um grupo, talvez misto, onde haja homens e mulheres, com faixa etária X. Isso é muito importante também para que você venha conduzir o seu grupo. Aqui no caso pode ser um grupo misto, mas um grupo de adolescentes ansiosos, um grupo de mulheres com depressão. Tudo isso vai mudar um pouco a sua condução. Claro que as técnicas são as mesmas, a forma de aplicar ou de conduzir esse diálogo, elas podem ser diferentes, a linguagem vai ser diferente. Então é importante, antes de fechar um grupo, saber qual é o meu objetivo com esse grupo. Somente adolescentes? Qual é a faixa etária? De quantos anos a quantos anos? Esse grupo é específico para idosos, por exemplo. Então vai ter uma outra condução. Então é importante saber o objetivo e qual o público-alvo do seu grupo, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.